Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito 2. Agora nós vamos dar início a novos assuntos, uma nova temática que diz respeito ao direito tributário. Essa é a nossa web aula número 4 do curso de Gestão Comercial da disciplina de Direito 2. Eu espero que até este momento você tenha estudado tudo que diz respeito ao direito do trabalho, que consta no nosso cronograma e no nosso material, e agora a gente está começando essa nova temática. Vamos lá? Bem, vamos começar então a análise dos tributos na nossa Constituição Federal. Como eu disse para vocês, a análise de um determinado assunto tem que começar pela nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal de 88, que pode aparecer abreviada como CF de 88. Vamos para o slide, gente. Bem, agora a gente vai tratar sobre o sistema constitucional tributário. Notem aqui esse simpático leão que está representando a Receita Federal, o fisco. E isso é já para vocês entenderem a lógica da coisa. O leão não perdoa. Bom, mas o que esse leão quer arrecadar? Ele quer arrecadar tributos. E vejam que eu não falei imposto. Uma vez que vocês vão verificar que imposto é uma espécie de tributo, mas tributo é um gênero que comporta algumas espécies. Então, segundo esse professor Ricardo Alexandre, que é um excelente professor de direito tributário, ele traz esse conceito de tributo no sentido de que tributo possui a finalidade de arrecadar dinheiro ao Estado e intervir em situações sociais e econômicas. Ou seja, o dever de pagar um tributo, ele vai surgir com a ocorrência desse fato gerador, que é uma expressão que vai ser estudada mais adiante, mas para vocês já começarem a ficar mais familiarizados com os temas e com as expressões. Então, o dever de pagar tributos surge com a ocorrência do fato gerador, que é a ocorrência da hipótese abstratamente prevista em lei, que é a hipótese de incidência, tá, gente? Então, um exemplo aqui. Se eu sou proprietária de um imóvel urbano, eu vou pagar o tributo correspondente, que é o caso do IPTU. Agora aqui comigo, gente. O Estado tem o dever de promover políticas públicas. E ele tem que promover essas políticas públicas, políticas sociais, econômicas, garantir os direitos fundamentais, como segurança pública, direitos sociais, como saúde e educação. Ele tem que garantir tais direitos por meio da arrecadação, né? Ele precisa conseguir se sustentar, pagar o seu pessoal e promover as políticas públicas e garantir os direitos sociais. Como isso ocorre? Por meio dos tributos. Essa é a ideia. Tudo bem? Vamos para o slide. Aqui eu lancei um desafio para você, meu caro aluno ou aluna. Qual que é a diferença entre um tributo e uma multa? Será que é a mesma coisa? Não é, gente. A multa é uma sanção, né? É um castigo, digamos assim. É uma sanção que decorre de um ato ilícito. Então, por exemplo, alguém X comete uma infração de trânsito. Esse X vai ter que arcar com uma multa de trânsito. Agora, diferentemente da multa, o tributo, ele não tem nada a ver com uma sanção. Eu sei que muita gente fala, nossa, eu não aguento pagar tributo, acho horrível. Tudo bem, gostando ou não gostando, o que eu quero dizer é que o tributo não tem nada a ver com sanção, né? O tributo, por exemplo, o imposto tem a ver com a pessoa ter ou não patrimônio, renda, né? Então, o tributo não é uma sanção. Então, respondendo aqui o nosso desafio. Qual que é a diferença entre um tributo e uma multa? É que a multa decorre de um ato ilícito, é uma sanção, e o tributo não, tá bem? Mas então, pode continuar no slide. Mas então, qual que é o conceito de tributo?
é um conceito, gente, que está previsto no artigo 3º do CTN, tá? Então, o CTN, só para esclarecer, é o nosso Código Tributário Nacional, que junto com a Constituição Federal é aquela norma que vai conter inúmeras regras e princípios sobre a nossa matéria de hoje, que é direito tributário. Bem, colocado isso, vamos ler o conceito de tributo de acordo com o CTN. Então, de acordo com o artigo 3º, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção, olha aí, que não constitua sanção de ato ilícito, tributo é instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, percebam desde já que, como eu já mencionei, tributo e imposto não são sinônimos. Parou de achar que tributo e imposto são sinônimos, porque não são. Como eu disse, o tributo é um gênero, né, que comporta o imposto como uma das espécies de tributo, né? Então, tributo é esse gênero que comporta as espécies impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outras. Tudo bem? Então, aqui, gente, nós acabamos de verificar o conceito de tributo e ele traz vários elementos importantes, esse conceito que está no artigo 3º. E nós vamos destrinchar esse conceito ao longo da nossa aula, tá? Pode ir para o slide. O sistema tributário, como eu disse, ele vai ter um amparo constitucional muito grande. Então, quando vocês abrirem a Constituição Federal, lá pelo artigo 150 e seguintes, vocês vão encontrar todo um capítulo e uma parte sobre direito tributário na Constituição Federal de 88, né? E é a partir do conceito de tributo e da Constituição Federal de 88 que nós vamos começar esse estudo de direito tributário. E aí, gente, é importante vocês conhecerem os princípios de direito tributário. Eu acredito que vocês até já possam aí ter visto alguma coisa ou ter até passado por uma situação que envolve direito tributário e que envolva um princípio de direito tributário. Então, aqui na aula de hoje, da nossa web aula 4, eu vou comentar esses principais princípios do direito tributário e começando pelo princípio que está disposto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade tributária. E o que é a legalidade tributária? É a vedação à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios de exigir ou aumentar, olha só, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, vejam, pode continuar no slide. Então, vejam, se você quer exigir ou aumentar um tributo, isso tem que vir da lei. Tem exceção a esse princípio? Tem exceção a esse princípio. Mas vamos aqui, neste momento, ficar com uma regra, que está lá no 151 da CF. Tudo bem? Segundo princípio, é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade tributária anual significa a anterioridade do exercício financeiro. E está lá no artigo 150, 3b da CF. Mas o que isso significa? Significa, gente, a proibição da instituição ou aumento de tributos e a exigência no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a respectiva lei. Então, temos uma lei lá que institui ou aumenta tributo, ela só vai poder ser cobrada no outro ano, no outro exercício financeiro, tá? Isso é em razão do princípio da anterioridade anual. E por que eu estou dizendo anterioridade anual? Porque existe também o princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Na anterioridade nonagesimal,
significa que os estados, o Distrito Federal, os municípios e a União não poderão exigir ou criar ou aumentar tributo antes de transcorrido 90 dias da data em que tenha sido publicada a respectiva lei instituidora. Tá? Isso está no 153C da Constituição. Então, veja, ó, temos aqui anterioridade anual e anterioridade nonagesimal, tá? Esses dois princípios da anterioridade anual e nonagesimal visa dar segurança jurídica para o contribuinte. Por quê? Né, nós, contribuintes, nós nos organizamos para pagar uma quantidade X de tributos. A partir do momento que há uma instituição de novo tributo ou uma majoração de novo tributo, isso causa uma insegurança jurídica, né? Porque a gente tem que se reorganizar, né, separar ali parte das nossas finanças para pagar mais tributo. Então, sabendo disso, para aumentar ou para criar algum tributo novo, a gente tem que observar a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Mas tem exceções. O que são essas exceções? Alguns tributos não precisam observar a anterioridade, tá? E aí eles podem ser cobrados imediatamente. Pode ser exceção à anterioridade anual somente, ou a anterioridade nonagesimal somente, ou exceção às duas anterioridades, como, por exemplo, imposto sobre importação. E aí o rol de tributos, essas exceções, vocês vão consultar de forma mais completa no nosso roteiro e também nos livros que eu indico da minha biblioteca, tudo bem? Vamos voltar lá para o slide. Como eu disse, então, né, o princípio da anterioridade é para dar mais segurança jurídica para o contribuinte. E também visando a igualdade entre os contribuintes, que a Constituição Federal prevê esse quarto princípio aqui, que é o princípio da isonomia tributária, que está lá no 152. Né? O que o 152 da CF diz? Ele vai vedar a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação de equivalência, né? Em situação equivalente. Então, é mais uma manifestação do princípio da igualdade, mas agora aqui no direito tributário, tá? O quinto princípio é o princípio da irretroatividade tributária. Ele está no 153A da Constituição. Ah, professora, o que é irretroatividade tributária? Gente, significa que os entes federados, né, ou seja, União, Estado, Município, DF, eles não podem cobrar tributo em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Ou seja, eles não podem voltar e atacar situações que já tinham sido constituídas, né? Quando fala que a legislação não pode retroagir, está falando isso, né? Para garantir a segurança jurídica, direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos, tá? Isso é a manifestação do princípio da irretroatividade tributária. É uma garantia. E aí, gente, também, bastante importante, é o princípio da vedação ao confisco, que está no 154. O que é isso, gente? O princípio da vedação ao confisco visa evitar uma utilização de elevada carga tributária que retire esse direito, né? Os tributos não podem ter efeitos confiscatórios. Qual que é a ideia aqui, gente? As pessoas têm, a regra é pagar tributos, né? A gente nasce, cresce, paga tributos e morre. A regra é mais ou menos assim, né? Mas em alguns casos, onerar determinadas pessoas que não têm condição financeira, que estão em situação de vulnerabilidade, né, econômica, social, em alguns casos, o pagamento desses tributos poderia atingir o seu chamado mínimo existencial, que são aqueles direitos mínimos para a pessoa ter uma vida digna, né? Então, o que a Constituição Federal fala? E aí a Constituição Federal do Brasil diz, e outras constituições espalhadas pelo mundo, como a mexicana, por exemplo,
também trazem essa vedação, né? Ou seja, a gente tem que preservar aquele mínimo existencial do contribuinte, da pessoa, e não onerá-la, com tributos de tal forma que esse pagamento de tributos afete o seu patrimônio mínimo, sabe? Então, essas são as garantias, os princípios constitucionais que envolvem o direito tributário e visam dar para o contribuinte mais segurança jurídica, né, mais dignidade, nesse caso aí do princípio do não confisco. E é claro, gente, que fique aqui, que conste aqui, as nossas web aulas, eu faço apontamentos, mas para aprofundar, é necessário que vocês também se dediquem e façam essa movimentação de estudar aí na casa de vocês, tá? Vamos seguir, gente, pro slide. Ainda em relação aos princípios, esse princípio aqui eu acho que gera dúvida em muita gente, né? Ah, mas a gente não tem o direito de ir e vir, a liberdade de locomoção, então por que existe o pedágio? Resposta, já está na Constituição, ó. Tem sim o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas, é tráfego, hein, gente? E bens, mas a própria Constituição já traz a ressalva do pedágio. Então, pode sim, né? Por quê? Pode sim pagar o pedágio. Cobrar e a gente tem que pagar. Porque vocês vão perceber que esses princípios são normas jurídicas que devem ser realizadas na maior medida possível, mas eles não são absolutos, tá bom? Essa é a lógica de um princípio. É uma norma jurídica que tem força normativa, mas ele não é absoluto, tá? E aí, para a gente ver os princípios, né? Para finalizar, nós temos o princípio da uniformidade tributária, que está no artigo 151 da CF, que é aquela proibição da União, em relação à União, em realizar a instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao DF ou ao município em detrimento de outro. Isso aqui também é uma regra, claro que tem questões especiais, como as áreas de livre comércio, ou a Zona Franca de Manaus, por exemplo, que é quando você quer incentivar alguma região ou atender outros ditames da Constituição, como a diminuição da desigualdade regional. Mas só para vocês entenderem, esses princípios são diretrizes que devem ser realizadas na maior medida do possível, né? Mas eles não são absolutos. E aí, para a gente encerrar o assunto princípios, a gente tem também o princípio da capacidade contributiva, que está lá no 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que sempre que possível, os impostos, e aqui é muita pegadinha, porque às vezes pode aparecer tributo, mas no caso a Constituição foi expressa em falar imposto, terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? O que é isso, professora? Coloquei aqui esmiucei esse conteúdo de uma forma mais do senso comum, que significa o seguinte, gente: quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Tanto que muita gente brinca assim, meu sonho é pagar muito imposto. Por quê? Quem pode mais, paga mais. Então, em tese, se você está pagando muito imposto, é porque você tem renda, patrimônio, né? Bens e por aí vai, tá? Porque isso decorre do princípio da capacidade contributiva. Lembrando que aqui a Constituição disse impostos, mas já aconteceu na Justiça estender esse princípio também para outras espécies tributárias. Também temos esse princípio aqui interessantíssimo, que é o princípio do o dinheiro não tem cheiro, pecúnia não olha. E o que significa isso? O dinheiro não tem cheiro. Em suma, o Estado pode taxar também atividades ilícitas ou imorais, pela máxima de que o dinheiro não tem cheiro. Gente, é o seguinte, qual que é a lógica aqui? O dinheiro não tem cheiro, né? Tem toda uma história em relação a esse princípio, mas basicamente é o seguinte: se o trabalhador, a pessoa que arca com todas as suas responsabilidades,
tem o dever e a obrigação de pagar tributos, né? Aquele trabalhador que age dentro da legalidade, tem uma atividade ilícita, ele tem o dever de pagar tributos, não tem? Então não faria sentido nenhum a pessoa que comete um ilícito ou que vive de ilícitos, né? Bem, posso dar vários exemplos, mas não teria sentido nenhum você não taxar, não tributar essa pessoa que vive de ilícitos, né? Porque senão seria como se você estivesse dando um prêmio para essa pessoa. Então, já houve decisão, por exemplo, de tributação em relação a bens oriundos do tráfico, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Porque senão você estaria premiando a pessoa que vive de ilícitos, né? Então, sabendo disso, como eu disse, o leão não perdoa, né? A gente taxa todo mundo. Quando eu falo taxa, eu tô falando de tributar, tá bom? Vamos lá, pra gente passar agora para outra matéria, né? Então, vocês viram, até esse momento, vocês já viram o conceito de tributo, que está no artigo 3º do CTN. Depois eu comentei os principais princípios de direito tributário. E agora a gente vai falar sobre as limitações e imunidades tributárias. Vocês já ouviram falar nessas limitações constitucionais ao poder de tributar? E também conhecida como imunidades tributárias. Já ouviram falar? O que é isso, professora? Eu disse para vocês que a regra é pagar tributos. Essa é a regra. Tem exceção a essa regra? Sim. Temos três exceções, que é quando você não vai pagar tributo. Quando, então, você não vai pagar tributo? Na hipótese de não incidência, né, que são os casos das imunidades, que a gente vai estudar em seguida. Você não vai pagar no caso de isenção, né, que é uma causa de exclusão do crédito tributário. E você também não vai pagar quando houver a fixação da alíquota zero. Então, vamos começar pelo primeiro, que são as imunidades, porque as imunidades tributárias têm um bojo, né, constitucional. O que é isso, bojo constitucional? O bojo constitucional é porque elas começaram pela Constituição Federal. Mas antes da gente analisar, né, as imunidades propriamente ditas, vou mencionar aqui para vocês o parágrafo 6º do artigo 150, que está na Constituição Federal, que diz que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G. Tudo bem? Então, o que está dizendo aqui, ó? Esses casos de subsídio, isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia, remissão, né, eles têm que decorrer da lei. Tudo bem? Então, isso vai implicar na gente conhecer a diferença entre imunidade, né, que é essa limitação constitucional ao poder de tributar, e isenção. Então, a pergunta é, qual que é a diferença entre imunidade e isenção? A diferença, gente, é que a imunidade, ela é prevista na Constituição Federal, que é o que a gente vai analisar daqui a pouco. Enquanto a isenção é prevista na legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição Federal, tá? E em relação às alíquotas zero, professora? Bem, nesse caso, né, geralmente isso vai ocorrer em relação aos tributos regulatórios, né, que é quando você tem algum interesse ali de aquecer ou frear o mercado, que é o caso de imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, podendo ter sua alíquota alterada por ato do Poder Executivo. Olha aí, a vedação não, a relativização do princípio da legalidade.
para fomentar determinado comportamento na sociedade. Bem, mas vamos agora tratar das imunidades, né? Já que eu falei qual que é a diferença entre imunidade e isenção, agora eu vou falar da imunidade. E como eu disse para vocês, as imunidades estão previstas aonde? Fala aí, gente. Na CF, né? Na Constituição. Mais precisamente no artigo 156, que diz que é vedado à União, Estados, ao DF e aos municípios instituir impostos. Vejam, a imunidade diz respeito a imposto. Imposto sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Templos de qualquer culto. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendendo os requisitos da lei. Então, esses são... tem mais, tá, gente? No próximo slide a gente vai ver. Mas eu acabei de citar aqui as linhas A, B e C que vão tratar da imunidade. Né? Então, tem gente que fala assim, no Brasil é um negócio vantajoso você abrir uma igreja, porque não paga imposto. E por que não paga imposto? Né? Olha aí, é uma imunidade prevista na Constituição Federal que realmente fala que é vedado, né, União, Estado, DF, municípios instituir impostos sobre, por exemplo, templos. Igualmente, se tratar de uma instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, ou também se tratar do patrimônio, renda ou serviços um dos outros, né, então, União em relação a um Estado. E, além desses três, a Constituição Federal vai trazer mais essas duas hipóteses de imunidade, né? Que é aquela imunidade relativa à cultura. Então, é a imunidade dos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Isso aqui, estava tendo até uma discussão, gente, recentemente, se essa imunidade ia cair ou não, para a gente começar a tributar os livros. Não sei se vocês acompanharam. Por enquanto, não caiu, né? E aí também em relação à cultura, nós temos a imunidade de fonogramas e videogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros, e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Tá? Gente, uma decisão recente do STF entendeu que até os e-books e os e-readers, né, que são aqueles suportes tipo Kindle, também gozam da imunidade tributária, tá? Ali aquela imunidade prevista na linha D. Em relação aos livros, também, né, adequando para a nossa realidade mais recente, também é estendida aos e-books. E é bom mencionar para vocês que o STF ele tem uma tendência de ser bastante ampliativo em relação a fazer interpretações bastante ampliativas em relação às imunidades tributárias. Então, por exemplo, se o imóvel que pertence a determinada igreja está alugado, né? Mesmo assim, ele vai ter a imunidade, tá? Então, ele costuma ser bem favorável a esse tratamento das imunidades das imunidades previstas aí na Constituição Federal. Tudo bem? Aqui, gente, pra gente encerrar o assunto, lembrar que as imunidades são extensivas às autarquias. Então, exemplo, o IFRO. O IFRO é uma autarquia federal. Ele vai ser imune? Vai ser imune, né? As universidades públicas e afins. Então, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
Tudo bem? Em relação à imunidade recíproca, que é aquela da União dos Estados do DF, entre eles, o que diz o 150, parágrafo 3º da CF? Diz que as vedações do inciso 6A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Essa previsão aqui, gente, é para não atrapalhar a concorrência, tá? Então, não tem imunidade quando for uma coisa relacionada com exploração de atividade econômica. Observação agora em relação aos templos e partidos políticos e suas imunidades. O parágrafo 4º do artigo 150 vai falar que tais imunidades, previstas no inciso 6º, a linha B e C, compreendem somente o patrimônio e a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Tudo bem? Então, feita toda essa abordagem em relação ao conceito de tributo, aos princípios do direito tributário e também em relação às imunidades, nós vamos para a parte final da nossa aula e vamos ver todas as espécies tributárias que são no slide. Quais são as espécies tributárias, então, no Brasil? Nós temos os impostos, que são os mais famosos, gente? Mas não são eles apenas, Tanto que a gente estuda direito tributário, a gente não estuda direito do imposto, Porque o gênero é o tributo. Então, nós temos como tributo impostos, taxas, contribuições de melhoria, pode ser novidade para muita gente, empréstimos compulsórios e diversas contribuições. Vamos analisar cada uma delas, começando pelo mais famoso, que é o imposto. Lembrando que o nome aqui é imposto, gente, não é proposto, Então, aqui no slide, o imposto é um tributo de arrecadação não vinculada, O que isso significa? Significa que a Receita vai financiar atividades gerais do Estado, remunerando serviços universais. E aí, gente, rapidamente, nós temos os impostos da União, que são imposto sobre importação de produtos estrangeiros, o II, que é o que vai gravar aquela entrada de bens procedentes do exterior. Ele possui principalmente uma função extrafiscal, E o fato gerador será no início do despacho aduaneiro. Além disso, nós temos em relação aos impostos da União, o IE, que é o imposto sobre exportação, o imposto de renda, que é conhecido de todo mundo, E proventos de qualquer natureza, que é uma exceção à anterioridade nonagesimal, e a base de cálculo pode ser com base no lucro real, presumido ou arbitrado pelo fisco, e o seu lançamento é por homologação. Muita coisa aqui vai ficar claro, gente, ao longo das aulas, tá bom? Imposto da União, nós também temos o IPI. A União é a que tem mais imposto, tá, gente? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E interessante, gente, que o IPI é a segunda maior arrecadação dos impostos federais, tá? E ele é não cumulativo, porque a compensação em cada operação com o montante cobrado tem a compensação em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, tá bom? Também temos a tabela do IPI, que vai tratar da essencialidade, Por exemplo, como o cigarro é um produto que não é essencial, pelo contrário, faz mal à saúde, na tabela o percentual vai ser alto, então por isso que a gente paga uma elevada carga tributária no cigarro. Além disso, nós temos o IOF, que é o Imposto da União sobre operações de crédito de câmbio e seguro, ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários, tá? E é um imposto que possui caráter predominantemente extrafiscal. E temos também o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É como se fosse um IPTU da zona rural, do imóvel rural, tá, gente? É o ITR, e aí ele é da União, tá?
a finalidade do ITR, né, principal, ele é evitar latifúndios improdutivos. Por isso, ele vai incidir sobre imóveis localizados na zona rural, vai ser progressivo e não vai incidir sobre as pequenas glebas rurais. E aí, para terminar os impostos da União, nós temos o IGF, que isso aqui tem bastante discussão, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é aquele imposto que está previsto na Constituição, mas ainda não tem aplicabilidade, ele não ocorre na prática. E aí tem muita discussão se a gente deveria ou não instituir efetivamente o IGF. E temos também os impostos residuais do artigo 154.1, que são instituídos mediante lei complementar, e o imposto extraordinário em caso de guerra. Bem, colocados os impostos da União, eu vou mencionar aqui os impostos estaduais, começando pelo ITCMD ou ITCD, que é aquele imposto que vai incidir sobre transmissão, causa, mortes e doação. Então, por exemplo, caso de sucessão ou recebi uma doação, vai pagar ITCD ou ITCMD, tá bom? Temos também o ICMS, que na minha opinião é um imposto que possui o tratamento mais complexo e discussões acaloradas acontecem diariamente, tanto no nosso Congresso quanto no Judiciário, a respeito do ICMS. E, devido à importância e complexidade dele, a gente tem que mencionar, ele é o tributo de maior arrecadação do Brasil, tá? E aí tem problemas envolvendo guerra fiscal e outras questões importantes. Além disso, em termos de imposto estadual, a gente tem também o IPVA, né? O famoso IPVA, que é aquele imposto que vai incidir sobre a propriedade de veículos automotores. E aí, para finalizar, as espécies de impostos, nós temos os municipais, que são o IPTU, né, que é o imposto do município sobre a propriedade urbana. E aí, gente, olha só, vamos supor, eu tenho um apartamento, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um apartamento e eu alugo esse apartamento. E aí eu combino com o meu locatário, olha só, paga o IPTU para mim. Ele vai e não paga. Gente, eu não posso alegar pro fisco, quando o fisco vier me cobrar, quando o leão chegar, eu não posso falar assim, ai não, o imóvel é meu, mas o meu inquilino não pagou. Não posso fazer isso. Por quê? Vamos pro slide. Por causa da súmula 614, que diz, do STJ, que diz que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos. Então, só para finalizar, mencionar que o IPTU vai incidir nos imóveis localizados em zona urbana, porque se for zona rural, é o ITR. E aí, para finalizar impostos municipais, nós temos o ITBI, né, que é o imposto sobre transmissão de bens imóveis, né? Então, vamos supor, compra e venda de um imóvel, né? Aí vai ter a competência do ITBI, o município. E o ISS, que também pode ser conhecido como ISSQN, que o município é o sujeito ativo, né, no imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, tem uma lista, né, na Lei Complementar número 116, que vai tratar dos serviços. Se o serviço for gratuito, por exemplo, não incide ISS, tá? E aí, para o município cobrar ISS, ele tem que instituir esse imposto por meio de lei ordinária própria, que pode adotar todos os itens da lista que eu comentei, né, da lista de serviços anexa, ou algum deles, sendo proibido criar serviços não previstos na norma complementar, que é essa aqui. E aí a base de cálculo e o valor bruto do serviço, mas há hipóteses de ISS fixo e as alíquotas variam de 2% a 5%. Beleza! Agora a gente vai analisar a segunda espécie tributária, né? Já que a gente já viu os impostos, a gente vai passar para as taxas. E o que são as taxas? As taxas, gente, diferentemente dos impostos, elas são vinculadas a uma atividade estatal anteriormente prestada e serve de contraprestação. Então, eu usei ali algum serviço, vou pagar a taxa. E a taxa pode ser, então, de serviço
ou de polícia, tá? De acordo com o 145 da Constituição Federal. Vou dar um exemplo de serviço público específico e divisível remunerado por taxa, que é a taxa de coleta de lixo, né? Todos pagamos. E a taxa também se sujeita ao princípio da legalidade, anterioridade e noventena. Tudo bem? Terceira espécie tributária, contribuição de melhoria. Essa aqui deve ser nova para muita gente. Vou explicar aqui, depois a gente vai para o slide, né? O que é a contribuição de melhoria? O poder público fez uma ponte perto da minha casa, né? Uma linha de metrô, alguma coisa. Ele fez alguma obra pública que valorizou minha casa, assim, demais. Eu vou ter que pagar essa espécie tributária para o poder público, chamada contribuição de melhoria. Mas ela é pouco aplicada na prática, tá, gente? Mas tem a previsão desse tributo, sim. Vamos ver lá no slide, ó. Ele tem como causa, a contribuição de melhoria, a valorização de imóvel em relação de uma obra pública, tá? E a competência para instituir essa espécie tributária vai ser comum entre União, Estado, DF ou municípios, né? E que realizar a obra pública e gerar essa valorização. Tudo bem? Quarta espécie tributária são os empréstimos compulsórios, que estão no 148 da CF, tá? Eles são instituídos mediante lei complementar, no caso de despesas extraordinárias decorrentes de calamidade e guerra externa ou sua iminência. Ou, outra hipótese, ou no caso de investimento público de caráter urgente, de relevância e interesse social, tá? Então, a aplicação dos recursos do empréstimo compulsório é vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. E aí, a principal característica, gente, do empréstimo compulsório é que depois ele é restituído ao contribuinte, o que não acontece com as outras espécies, né? Isso é uma novidade, é a principal característica do empréstimo compulsório. E ele também só pode ser cobrado pela União, tá? Ele é de competência exclusiva da União. É um tributo vinculado, porque o valor que é arrecadado deve ser utilizado na situação que justificou a cobrança. Por exemplo, se for uma calamidade pública ou guerra. Tá? E aí, para finalizar a nossa aula, a quinta espécie tributária são as contribuições especiais. Então, um exemplo tá no artigo 149, né, que trata das 3 espécies de contribuições especiais. São as contribuições sociais para Previdência, Assistência e Saúde, a CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, e a contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E, por fim, essa belezinha aqui, que é a COSIP, né, que é a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, que é uma contribuição sui generis e está no 149A da Constituição. E é um tributo sui generis porque ele não se confunde com imposto, né? E porque a sua receita se destina a uma finalidade específica e nem se confunde com uma taxa, né? Porque não existe uma contraprestação individualizada de serviço ao contribuinte. Tudo bem? Então, com isso, gente, a gente passou pelo conceito de tributo, pelos princípios, pelas imunidades e por todas as espécies tributárias. Eu agradeço você que ficou até o final e a gente se encontra na web aula 5. Obrigada! Educação à distância, mudando realidades.